possível obter hipertrofia com exercício que utiliza apenas o peso do próprio corpo. Welton, é possível, mas que tipo de hipertrofia que você está dizendo, né? É isso que a gente tem que categorizar, porque quando a gente fala de hipertrofia, hipertrofia, né, a primeira coisa que muita gente pensa é um fisiculturista, né? E essa hipertrofia não é hipertrofia, né, de todo mundo, né? Essa é uma hipertrofia suprafisiológica, ou seja, além do normal. E ela é sustentada por uma série de técnicas e métodos que vão de alimentação a treinamento. Então, peso do corpo, né, calistenia que a gente chama, né? Você consegue fazer uma hipertrofia? Consegue. Agora, você consegue evolução contínua com a hipertrofia, com o peso do corpo? Não, porque você não consegue aumentar o seu peso do corpo na mesma proporção que seus músculos se fortalecem, tá? Essa discussão é muito legal, na verdade, sabe, Welton? Porque ela traz a oportunidade da gente falar sobre tempo sob tensão, né? Uma das coisas fundamentais quando você vai trabalhar um físico para fisiculturismo, tá? Isso quer dizer o seguinte: quando você fala em fisiculturismo, você fala de hipertrofia suprafisiológica, você fala de músculos bem desenhados, né? Você fala de treino de força com aumento de tempo sob tensão. Mas o que você tem que entender? Que não é aquele treino de força clássico, onde você vai, por exemplo, fazer um levantamento, né? Você vai pegar e colocar a barra acima da cabeça, né? É um pouquinho diferente. Você vai fazer um exercício segmentado, como um supino, por exemplo, e você vai também resistir ao peso, não só levantá-lo. E aí que está o X da questão. Quando você trabalha um treino de força cujo objetivo é te tornar um fisiculturista, você começa a trabalhar com cargas menores do que sua carga máxima. Enquanto um cara que treina força para levantamento de peso vai trabalhar 80%, 90% da carga máxima dele, vai fazer treinos com 2, 3 movimentos, 3 a 5 minutos de intervalo, um sujeito que é um fisiculturista, ou que tem aspirações de fisiculturismo, né, e assim, não precisa nem ser profissional, pode ser aquela menina que quer hipertrofiar o glúteo, por exemplo, tá? Quanto que ela vai trabalhar? 60% a 70% da carga entre 8 e 15 repetições com intervalo entre 30 segundos e 2 minutos, né? Então veja que existe um contínuo onde a gente trabalha numa faixa de esforço que é específica daquilo que a gente quer, né? Então vamos lá, eu acordo de manhã e falo, quero aumentar o meu bumbum, né? O que eu vou fazer, né? Vou trabalhar exercícios que trabalham musculatura do quadril, que estejam entre 60% e 70% da minha carga máxima, 8 a 15 repetições, tá? 6 a 15 repetições. Se a gente pegar o que são os intervalos cinzentos, né? Força até 6 repetições, mas você também começa a ter hipertrofia a partir de 6, né? O estímulo maior de hipertrofia acontece de 8 a 12, mas também acontece quando você está mais ou menos de 12 a 15. Então vamos pegar esse intervalo completo, né? Alguma coisa entre 7 e 15 repetições, tá? O sweet spot de quem trabalha especificamente hipertrofia. E você vai trabalhar também com alta demanda, né? Que é trabalhar com baixos intervalos e que muitas vezes, né, vão levar o seu físico à falha. Então a falha nem sempre é uma coisa provocada, sabe, Elton? É uma coisa alcançada. Por que eu te digo isso? Porque quando você trabalha força nesse intervalo de repetições, usando um intervalo de descanso de 30 segundos até 2 minutos, o que você consegue é levar o seu músculo a uma falha mecânica, né? Ele entra em uma condição de incapacidade contrátil, né? E que muitas vezes algumas pessoas elas tentam provocar usando técnicas como se essa falha que você objetivamente leva fosse igual à falha que você objetivamente alcança. E é diferente, tá? É que nem quero comer uma banana madura, né? Opção A,
você vai lá no pé e colhe uma banana madura. Opção B, você colhe a banana verde, você enrola ela num jornal e deixa ela guardada num lugar quente para fazer ela amadurecer na força. Você percebe que tem diferença do que é o paladar de uma e de outra. É discreto, mas tem diferença. Então, quando você pega um sujeito e você coloca ele para treinar objetivamente para atingir a falha, é diferente de você pegar um sujeito e colocar ele para treinar naquilo que é o range de repetições e intervalos e fazer com que essa falha aconteça no treinamento. Né? Se a gente está falando de um treino de fisiculturismo, o ideal é que essa falha aconteça pelo menos depois de 30 minutos de estímulo daquele segmento. Agora, quando você está falando de um treino de força, né, que você quer fazer um levantamento, você quer aumentar a sua força, qual é o ideal? É que a falha não aconteça. Então você vai ver treinos de força que duram 1h30, 2 horas, mas porque o indivíduo ele chega a dar de 3 a 5 minutos de intervalo, né? Porque justamente o que ele não quer é a falha, ele quer produzir o trabalho, né? Para o fisiculturismo, para quando você quer aumentar seu segmento, né? Aí existe uma adequação, né? Você faz aquele trabalho mecânico sabendo que em algum momento vai existir uma falha. Mas vamos voltar à tua pergunta, Elton. O que tem a ver com exercício calistênico, ou seja, com o peso do próprio corpo? Primeiro, você não consegue aumentar o peso do próprio corpo na velocidade que você ganha força. Você vai ganhando força, ganhando força, ganhando força, chega uma hora que, né, por mais que você esteja ganhando peso, nem que você estivesse engordando, você ia ganhar peso na mesma velocidade que você está ganhando força. Segundo, quando você aumenta só o tempo sob tensão, então vamos falar que você faz isometrias, que você consegue ficar lá contraído num apoio de braço no chão, né, por 1 minuto. Né? Isso daí faz uma contração isométrica que não é suficiente para você ter uma hipertrofia tão... como é que fala? Tão pronunciada assim. Você precisa do excêntrico, você precisa do concêntrico, né? Senão, bom dia Laricinha, senão o que acaba acontecendo é que você, imagina se você ficasse sentado, parado, contraindo o peitoral assim, você ia aumentar ele, né? Então, não é assim que funciona, né? Você tem um limite. Agora, quando você está saindo do zero, né? Quando você está saindo do inicial, você vai conseguir alguma hipertrofia, você vai chegar no limite fisiológico do que aquele peso ele tem para te oferecer, e depois disso você vai ter que recorrer a exercícios com peso para você conseguir criar sobrecarga, tá?